Xenoblade. Um marco histórico na história de RPG japoneses, esse jogo foi inicialmente lançado no Japão em 2010, apenas com o lançamento seguinte na Europa em 2011, e só depois de muita imploração dos fãs dedicados dos Estados Unidos, que fizeram todo um movimento ao redor disso aí, esse Operation Rainfall, é que ele foi finalmente lançado nos Estados Unidos em 2012. Tá bom, Red. Os apelos dos fãs não tem nada a ver, eu acredito nisso. Esse jogo foi uma introdução completamente nova para os consoles da Nintendo, que viria a aproveitar de um sucesso enorme nos anos seguintes, com o lançamento de 2 novos jogos e um remake desse jogo original, que teria uma área completamente nova que foi cortada do jogo original. Olha, eu poderia falar sobre o quanto que eu amo esse jogo, a história dele, a influência dele na indústria e tudo mais, mas isso vai ficar para outro vídeo, porque nesse aqui eu vou falar desse... Xenoblade Cross é um jogo que merece mais atenção das pessoas no geral, especialmente dos fãs do primeiro e do segundo jogo. Ele é incrivelmente ambicioso e, infelizmente, não teve uma recepção muito boa por causa de toda a carga que o primeiro jogo deixou nas costas dele e também por causa que ele não estava no console mais popular. E tem muita coisa que eu posso falar sobre esse jogo, especialmente como ele foi a base de um dos jogos mais bem-sucedidos da Nintendo, sendo o ponto de origem para o desenvolvimento de Zelda Breath of the Wild. Mas eu acho que isso aí eu vou entrar em mais detalhes quando eu falar sobre aquele jogo. Então, em vez disso, vem comigo que eu vou te falar por que Xenoblade Cross poderia ter sido um MMO incrível. E como a Nintendo ainda tem a chance de implementar essa ideia. Xenoblade Chronicles X, ou Cross, seja lá como você quiser chamar, é provavelmente um dos jogos mais ambiciosos que eu já joguei. Tudo dentro dele grita inovação tecnológica, e a temática do jogo acompanha perfeitamente. Eu não acredito que qualquer outro jogo tenha conseguido fazer todo o lance de se você consegue ver, você pode ir lá da mesma forma como o Xenoblade Cross consegue. Zelda Breath of the Wild consegue fazer isso, mas a falta de uns mechas voadores realmente faz uma diferença absurda. Com um mundo aberto cerca de 3 vezes maior do que os mapas de The Witcher 3 e Skyrim, esse jogo consegue te fornecer um mundo onde qualquer lugar é alcançável sem nenhum tipo de tela de carregamento. Todas as áreas são conectadas perfeitamente sem interrupções e, diferente dos jogos da Ubisoft, todos os cantos do mapa têm algum tipo de objetivo que pode ser cumprido, ou item que pode ser coletado, mas nada que é incrivelmente distrativo ou que vá contra sua própria vontade de exploração. Dano por queda simplesmente não existe e seu personagem pula 10 metros no ar além de correr mais rápido que um único escada. Desde o começo do jogo, qualquer lugar é aberto para exploração, caso seja sua vontade. E se você não der de cara com um monstro 80 níveis acima do seu. O jogo tem como parte fundamental de seu design que o jogador está em um mundo completamente alienígena e que ele é uma parte fundamental em explorar e demarcar todas as regiões misteriosas do planeta. Conhecer mais sobre a fauna e flora, saber o que pode ser útil para a humanidade e o que pode ser perigoso. Quase como se fosse um episódio gigantesco de A Prova de Tudo. E junto com a escolha de produção da trilha sonora sendo o Hiroyuki Sawano, ninguém menos do que o cara que fez a trilha sonora pra essa porrada de anime que eu tenho certeza que você conhece a trilha sonora deles, a sensação de um mundo novo e futurista é capturado perfeitamente. Sério, eu não sei quem mais conseguiria criar uma trilha sonora que combinaria tão bem a ambientação desse jogo do que o Sawano. E eu vou morrer sozinho nessa montanha dizendo que a trilha sonora desse jogo é incrível se for preciso. O único problema é que essas decisões geniais de design meio que acabam por aqui. Calma aí que eu explico.
A ambientação é feita incrivelmente bem, baseada nessas escolhas de design que eu acabei de mencionar. Elas também são bem acompanhadas com o fato que o jogador pode criar o seu próprio avatar e aquele vai ser o personagem principal da história. Dessa forma, não apenas você está em um mundo completamente novo, que está implorando para ser explorado, mas você está dentro disso tudo com o seu próprio personagem que você pode construir da maneira que você quiser. O problema é que, a partir daí, temos algumas escolhas de design que são, no mínimo, duvidosas e, no máximo, completamente sem noção, que eu vou falar sobre durante o vídeo. Começando com o fato que eles não têm a menor ideia do que eles querem fazer com o jogo. Sabe quando você joga alguma coisa, tipo um Final Fantasy, e o jogo te dá a permissão de nomear os integrantes do seu grupo do jeito que você quiser? Aí você tem, sei lá, a ideia de dar um nome do seu personagem principal de Fuma Pedra 69, e todo mundo tem que chamar ele desse jeito? Assim, como não tem dublagem, não tem nenhum problema. Você só chega lá, muda a caixa de texto e chega assim, aqui é o nome do Fuma Pedra 69. Todo mundo chama assim, não tem problema nenhum. Tranquilo, né? É certo que esses jogos meio que não deixam você mudar qualquer outra coisa do personagem além do nome dele. Então isso aí já é uma limitação. Mas beleza, a dublagem foi ficando cada vez mais comum com o tempo e alterar o nome do seu personagem se tornou um novo desafio. Afinal de contas, como é que os dubladores vão saber que nome você colocou no seu personagem? Spoilers, eles não sabem. Assim, é possível que o jogo te dê alguns nomes pré-selecionados e eles acomodem a dublagem para fazer cada linha com a variação de cada nome. O que ainda é meio complicado, então não acaba sendo algo viável no final das contas. Sendo assim, alguns jogos simplesmente não permitem você trocar o nome do seu personagem, ou se eles permitirem, eles tentam ao máximo evitar de chamar o seu personagem pelo nome que você deu a ele. Na maioria das vezes, procurando chamar ele de algo completamente diferente, como é no caso de Final Fantasy XIV, onde todo mundo te chama de Warrior of Light. O problema do Xenoblade Cross é que ele é um jogo quase que inteiramente dublado, e o seu personagem é inteiramente customizável. Então ele não tem como ser muito ativo na história principal. E é justamente isso que acontece. Ele é mais como um objeto para ser utilizado quando a história não tem ideia em como continuar. E o resto das coisas meio que acontecem ao redor dele. E sim, Final Fantasy XIV trata o seu personagem de uma forma similar. Mas pelo menos lá, eles estão constantemente te lembrando da sua importância como Warrior of Light, além de você ser a peça principal em algumas das cenas mais marcantes da história. Enquanto que no Xenoblade Cross, isso não acontece de verdade. Além de nunca ficar realmente explícito o porquê que você tem esses poderes especiais que você tem. Mas pra dar uma grande resumida na história do jogo, duas raças alienígenas estão guerreando entre si e essa guerra eventualmente vai chegar no planeta Terra. Com isso, a humanidade consegue desenvolver um projeto de êxodo onde todas as nações do planeta lançam suas arcas do espaço para encontrar um novo planeta habitável. No entanto, os humanos apenas conseguiram enviar as arcas em sua missão quando a guerra já estava bem em cima deles. Então, muitas dessas arcas foram destruídas, restando apenas a arca dos Estados Unidos, a White Whale, God Bless America. E o planeta inteiro foi destruído no processo. Algum tempo se passa e a White Whale continua flutuando pelo espaço à procura de um planeta habitável, apenas para eles serem encontrados por uma dessas raças de aliens que os atacam. Os humanos não possuem os mecanismos de defesa bons o bastante para conseguir defender desse ataque. Mas graças ao piloto de um mecha preto misterioso, a ameaça é contida ao custo da nave inteira se destruir no processo, causando com que ela realize um processo de aterrissagem emergencial no planeta mais próximo, Mira. A partir desse ponto, o seu avatar é resgatado por Elma, alguns meses depois, e introduzido a Nova Los Angeles, a cidade na qual os humanos irão morar daqui pra frente nesse novo planeta. O problema é que uma parte incrivelmente importante da nave, o núcleo de vida, caiu em algum lugar desconhecido do planeta e eles precisam encontrar esse núcleo o mais rápido possível, ou todos irão desistir. Olha, não me entenda mal. A história principal é boa, pelo que ela oferece, mas eu gosto muito dela ainda. O problema é que ela é muito rasa comparado com os outros dois jogos da série. O primeiro Xenoblade tem uma história incrível, que eu ainda quero falar sobre em um vídeo, com temáticas interessantes e personagens muito bem feitos. Além de ser uma história que você pode aproveitar
com umas 50 horas se você estiver apenas fazendo as missões principais. Xenoblade Cross não é a mesma coisa. A história é bem curta e ela tem um ritmo bem acelerado, onde várias coisas acontecem em um curto espaço de tempo, cronologicamente falando, e personagens são introduzidos e descartados tão rápido quanto você pode fazer uma piada de comida com o Tatsu. Okay, but shouldn't Tatsu be cleaning off yogurt instead? What? Don't be silly. We need it spread evenly for the tandoori sauce. Tatsu is no chicken, Lily! Tatsu is Tatsu! Oh, right. It's tandoori chicken. Tatsu is not laughing! Tatsu is not laughing! Felizmente, o que esse jogo não tem de conteúdo da história principal, ele tem conteúdo de missões secundárias. Xenoblade Cross deveria ter sido um MMORPG. E o primeiro motivo disso tudo é a quantidade de conteúdo secundário que existe no jogo. É uma quantidade absurda. Tanto que o próprio diretor do jogo, Tetsuya Takahashi, ele disse que todo o esforço que eles não conseguiram colocar na história primária, por causa de algumas mudanças que eles fizeram no design dele, eles colocaram no conteúdo secundário. E isso fica muito mais do que óbvio depois que você percebe a quantidade de personagens que existem no universo. Muitos deles com sua própria missão para ser feita, e algumas delas com subroteiros completos dentro deles. Algumas dessas missões mostram o lado mais negro da humanidade, mostrando alguns indivíduos xenofóbicos que vão matar qualquer alien por causa da desconfiança que eles têm após os ataques que eles sofreram na Terra e na nave. Algumas outras missões mostram o que as outras raças de aliens têm que fazer para se adaptar ao estilo de vida da humanidade, como é o caso dos Manon, que são esses bichinhos pequenos aqui e eles se adaptam ao estilo de vida humano através de vício em pizza congelada e outras coisas. Os Prone, que são inicialmente uma raça que trabalham em conjunto com os Ganglion, que são esse conjunto de raças alienígenas que estão atrás dos humanos para exterminar todos eles, tem um clã deles que está passando pro lado da humanidade. E é interessante ver que a adaptação deles é inexistente. Mas ainda assim, tem uma perspectiva de como eles ainda estão tentando conviver com os humanos, mesmo não conseguindo adaptar ao mesmo estilo de vida, e tendo os próprios costumes deles que eles não vão largar de jeito nenhum. Raças alienígenas tentando conviver com os humanos não é o que falta nesse jogo. O maior exemplo que eu consigo dar disso são a raça dos Defiants, que tem essa quantidade de sidequests todas para a introdução deles com os humanos, e é uma das minhas favoritas do jogo. E também não tem uma falta de missões que mostram situações de humanos sendo gananciosos, como é o caso das quests do Ouro Branco. Não tem falta de missões mostrando como alguns humanos simplesmente têm um ódio imenso de outras raças de alienígenas, como é o caso da série da Lagosta de Sangue, ou desse maluco do Alex aqui. Também missões que mostram como os humanos estão tentando se adaptar a esse novo planeta e as crises que ocorrem com os personagens quando as coisas não dão certo, como é o caso dessas missões ao redor da estação de tratamento de água de Nova Los Angeles, e o que aconteceu com todos os integrantes da equipe que estavam fazendo pesquisa nesse lugar. E eu nem vou começar a falar sobre todas as missões ao redor dos personagens que podem fazer parte da sua equipe. Isso aí é algo que você mesmo vai ter que ver por conta própria. Muitas dessas sidequests são necessárias para descobrir mais sobre o universo do jogo. Algumas informações essenciais para conseguir entender o porquê que tudo da história principal acabou acontecendo estão disponíveis apenas através de sidequests. E é um pouco difícil de explicar o porquê eles decidiram fazer isso dessa forma. Não que seja algo necessariamente ruim, mas um ponto extremamente importante para se entender a história do jogo é deixado para uma quest que é apenas liberada depois que você terminar a história principal, e isso, no mínimo, me parece um pouco estranho. A estrutura de sidequest do jogo é muito similar à de alguns MMORPGs dos anos 2000. Um exemplo que eu consigo dar é de Ragnarok Online, sendo um dos que eu mais joguei quando era pequeno.
Mas outros MMOs da época também eram bem similares nesse quesito, onde o foco era mais em pegar os níveis por conta própria, e a exposição do mundo é feito através de exploração e missões que você pode pegar dos NPCs que você encontra no caminho. Essa liberdade fornecida combina muito bem com o quão aberto o mundo naturalmente é, permitindo o jogador encontrar algumas missões em lugares totalmente inesperados. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso quando eu falar um pouco mais sobre o mundo em si. E, assim, por mais que a quantidade de sidequests seja enorme e possua uma profundidade significativa na quantidade de coisas que são cobertas por elas, em relação ao desenvolvimento de personagens, construção de mundo, backstory e tudo mais, a apresentação delas é algo que deixa muito a desejar. Claro que isso é algo esperado, já que não tem cabimento conseguir uma produção mais detalhada para cada uma das sidequests. Eu sei que estou fazendo muitas comparações a Final Fantasy XIV, mas isso sozinho já deveria ser a principal demonstração desse vídeo sobre o que eu estou argumentando. Mas é que nem Final Fantasy XIV quando você faz as sidequests de lá, e a maior parte da apresentação é feita em animações reutilizáveis. No Cross é a mesma coisa. Muitas animações reutilizadas, diálogos sendo feitos com os personagens em grande parte parados no lugar sem fazer muita coisa. E toda vez que acontece algum tipo de cutscene e eles entram em batalha, eles entram nessa pose de batalha que, sinceramente, não deixa de ser engraçado pra mim todas as vezes que eles fazem isso. E se fosse apenas isso, não seria o suficiente pra argumentar que esse jogo tem tudo pra ser um MMORPG e que eles não sabiam realmente o que queriam fazer. Mas ainda tem uma coisa a mais que demonstra isso. Então, por algum motivo, Tetsuya Takahashi, diretor do jogo, achou que seria uma ideia incrível colocar elementos multiplayer no jogo. Eu também achei. O problema é que eles preferiram colocar elementos de multiplayer assíncronos no jogo, porque a equipe de desenvolvimento não estava muito confortável com a ideia de ter que interagir diretamente com outros jogadores e serem reprimidos por estarem jogando mal ou alguma coisa assim. Isso é algo que apareceu numa das entrevistas e o Genki Yokota, que é o diretor de desenvolvimento e programação, ele falou isso e tal. Mas ok, é uma explicação aceitável. Mas eles podiam ter pensado na perspectiva de outros jogadores que não tem problema em serem reprimidos por estarem jogando mal ou alguma coisa assim. Mas é o jogo deles, é a visão deles e não tem muita coisa que dá pra fazer com isso. Um desses elementos que eles colocaram no jogo é o sistema de esquadrões. O sistema de esquadrões funciona de uma forma simples de entender. Dentre a parcela de jogadores que decidem se conectar online, cada um deles é alistado a um esquadrão com 31 outros jogadores, totalizando um esquadrão de 32 pessoas. E todas as características de multiplayer giram em torno disso. Os jogadores dentro de um esquadrão podem trocar mensagens entre si, ou melhor, utilizar um sistema de reportagens Blade que funciona como uma forma de publicar dicas ou qualquer outra coisa que você gostaria de mostrar para todos os jogadores que estão no esquadrão através do serviço do Universo. Que Deus o tenha. Eles também podem decidir dar uma parte dos itens que eles encontram em um monstro como presente para quem quiser dentro do esquadrão, onde todos que estiverem interessados entrarão em uma loteria e serão escolhidos para ganhar aquele item. E, finalmente, temos as missões de esquadrão, onde todos que são parte dele têm um objetivo em comum, que consiste, geralmente, em matar certos tipos de monstros, alguns Tyrants específicos e coletar certos itens no mapa. Completar essas missões garante uma quantidade de tickets para todos os membros e a possibilidade de eles entrarem em um lobby com 4 pessoas para fazer missões multiplayer no estilo Monster Hunter. E assim, essas ideias são bem bacanas. Mas seria bem melhor se eu pudesse ver os outros jogadores durante tudo isso. Olha, é sério, é um conceito muito bom e ele funciona bem dentro da premissa da Blade dos esquadrões. Mas é muito estranho eu estar andando por aí pelo mundo, fazendo algumas coisas similares nessas missões de esquadrão,
E a única coisa que eu vejo como feedback da existência de outras pessoas é esse número descendo. Tipo, entrar em algumas áreas que tem alguns monstros específicos pra ajudar o seu esquadrão não me parece muito certo quando você não vê mais ninguém por ali. A única vez que você vê qualquer outro jogador de verdade é durante essas missões multiplayer, quando alguém cria um lobby. Que, aliás, também é aberto pro resto do esquadrão inteiro entrar. E todos recebem a notificação ao mesmo tempo. Eu simplesmente não entendo porque essa é a única hora que eu posso interagir diretamente com outros jogadores. Não é como se o Wii U fosse fraco pra conseguir fazer isso acontecer, já que a Square Enix conseguiu fazer Final Fantasy XIV rodar no PS3 na mesma época. Sem falar que todo esse lance das missões no multiplayer é bem mal feito, já que essas missões são de quantidade limitada e podem ser acessadas apenas após concluir uma missão de esquadrão. Então é muito comum se encontrar em uma situação onde você quer jogar com um amigo seu apenas para ver que não tem como fazer isso. Sendo a única exceção, os momentos onde o Nemesis Global está ativo, fornecendo uma opção para você jogar com outras pessoas durante todo o tempo que ele está ali atacando todo mundo. Oh meu Deus, o Nemesis ativo está atacando todo mundo! E não para por aí. Parece que algumas outras partes do jogo entram em conflito diretamente com a parte de multiplayer. Um exemplo disso é que você pode contratar os personagens de outros jogadores para fazer parte do seu grupo, só que controlados por uma IA. Mano, qual a graça disso? E se for escolher entre usar os personagens do jogo, onde eu tenho que aumentar a afinidade deles para ter acesso a algumas das missões, e os personagens de outros jogadores, eu claramente vou escolher os personagens do jogo. Porque mesmo que as recompensas de recrutar esses personagens de outros jogadores sejam decentes, aumentar a afinidade dos personagens do jogo ainda é melhor por causa das coisas que são destrancadas com isso. Sem falar também que tem a opção de você deixar o seu personagem completamente sozinho no grupo. E os detalhes sobre isso eu vou entrar mais quando eu falar sobre gameplay. Mas só isso reforça como esse jogo tem a ideia de ser um MMORPG, só que ele simplesmente não funciona como um. Isso pode ser explicado com os desenvolvedores mudando o design deles no meio do desenvolvimento de ser um jogo single player para ser um jogo multiplayer, porque eles tinham a sensação de que os jogadores iam se sentir muito sozinhos explorando esse mundo gigante. Só que o jogo saiu e eu ainda me sinto bem sozinho. Isso também com o fato de que a Monolith Soft nunca fez nada com multiplayer, então eles não tinham muita experiência com multiplayer para conseguir implementar coisas mais complexas no jogo, junto com o fato de que eles fizeram isso meio que de última hora. E claro, também considerando como eles tinham que pensar na perspectiva de pessoas que queriam jogar o jogo completamente offline, o que vai totalmente contra a ideia de fazer o jogo ser um MMO. Mesmo sendo possível ainda fazer isso do jeito que eles lançaram o jogo. Agora eu não sei dizer se isso é algo da época ou não, porque Final Fantasy XIV levou até a expansão de Shadowbringers, que foi lançada em 2019, para implementar o sistema de Trusts, que é um sistema para você utilizar inteligência artificial dos personagens da história principal para fazer a maior parte do conteúdo multiplayer do jogo. Ou seja, você pode jogar um MMO completamente single player se você quiser, salvo alguns casos onde você não pode usar esse sistema. Então talvez a ideia de colocar sistemas separados para isso seja algo mais da época, onde ou eles não tinham a tecnologia suficiente para isso, ou talvez eles simplesmente não tinham a ideia de fazer isso. Sei lá, cara, são tantas possibilidades. Instanciar uma quantidade limitada de jogadores para você poder ver eles passando pelo mapa, voando por aí com os skills deles, talvez até ter a localização exata de cada um deles se você quisesse topar com eles, ter um sistema de mensagens direto com todo mundo que está instanciado no mesmo mapa, até escalar os Tyrants para que eles não sejam completamente obliterados por um grupo de jogadores. Não é como se isso fosse completamente impossível, já que eles meio que foram feitos para ter um grupo de 4 personagens atacando de uma vez, então, né, acho que não seria um problema, o jogo ainda roda lisinho, mesmo com 4 skills. Então assim, tirar o espaço do seu grupo de uma inteligência artificial para dar espaço para outros jogadores, que podem ficar voando por aí, daria uma vida maior pro resto do mundo todo. E, claro, eles teriam que fazer balanceamento de algumas coisas, como por exemplo, a minha ideia é deixar o pessoal livre para ir para onde eles quiserem.
Então, eles precisam ter algum sistema para ver, se tem mais de 2 jogadores perto aqui, a gente precisa balancear esse monstro em particular para que ele tenha mais vida, ou mais ataque, ou mais defesa, com a quantidade de personagens que tá atacando ele. Também poderia ter a opção de ter algumas missões específicas que você pode encontrar pelo mapa para fazer com outros jogadores, ter uma quantidade exata de jogadores necessários para fazer elas e entrar em uma instância de um mapa onde você enfrenta um monstro especial, alguma coisa assim. Poderia fazer algumas coisas bacanas desse jeito. E assim, isso ainda não impediria o aproveitamento de pessoas jogando offline, por causa que eles ainda teriam acesso ao grupo controlado por IA. Mas é claro que eles precisariam de um pouco de balanceamento, já que a IA é meio burra. Então esses são alguns aspectos que mostram que o design do jogo não foi o mais conciso. Mas tem uma parte em particular que eles acertaram muito. A jogabilidade desse jogo é sensacional. Para aqueles que jogaram o primeiro Xenoblade, ele é bastante familiar. Os personagens executam auto-ataques se estiverem perto ou bastante do inimigo, e o jogador precisa se posicionar adequadamente para tirar o melhor proveito de suas artes que ele precisa executar manualmente. Mas é aqui onde as similaridades acabam, pois agora temos também a opção de mirar em certas partes específicas do monstro para quebrá-las e ganhar itens extras no final, assim como impedir com que alguns deles utilizem certas habilidades. Todas as artes possuem um cooldown secundário, demonstrado por esse círculo exterior verde que, quando a arte é utilizada com ele cheio, ela será utilizada com algum bônus, que vai de dano extra até a poder utilizar a mesma arte imediatamente em seguida. E também todos os personagens têm acesso a 2 tipos de armas diferentes, uma corpo a corpo e uma à distância, com seus próprios atributos, com suas próprias artes e seus próprios estilos de jogo. Mas também não acaba por aí. O combate já está incrivelmente diferente da forma como ele já está, mas eles decidiram também colocar elevação como uma variável posicional adicional, mesmo não sendo tão importante assim. Soul Voices são a nova forma de cura para o grupo inteiro, assim como a forma de ativar certos efeitos especiais, mas que eu vou deixar de falar sobre nesse vídeo para não fugir do escopo, já que é um sistema muito complexo para entrar em detalhes aqui. E algumas artes especiais precisam utilizar pontos de TP, que são pontos adquiridos em batalha através de auto-ataques e outras situações especiais. Essas artes são mais fortes do que o comum para balancear o fato de todos utilizarem 1000 TP. E falando em TP, ele é o substituto da barra de grupo do primeiro jogo. Cada personagem tem sua própria barra para poder utilizar em suas habilidades, para poder ressuscitar os membros do grupo e também, o mais importante, para entrar em overdrive. I'm putting an end to this. O Overdrive é a melhor mecânica de gameplay do jogo todo. É como se você cheirasse 2 carreiras de coca e tentasse fazer uma corrida de 1 km. Não como se eu soubesse como é cheirar. O seu personagem tem as artes com um cooldown incrivelmente reduzido e agora tem acesso ao cooldown terciário, que é basicamente o cooldown secundário, só que com bônus ainda maiores nas artes. E também tem acesso ao sistema inteiro de cores e combinações que você pode fazer com as artes para ter alguns efeitos diferentes durante o Overdrive. E como é que eu sei disso? Internet. Não, mas é sério, você pode procurar um manual do jogo para ver melhor sobre esse tipo de informação, só que eu não acho que ele explica muito bem isso, porque eu já procurei nele e não consegui entender muito bem as coisas. Mas a Wiki me falou muito bem sobre isso, então você tem a opção de ou tentar essas coisas por tentativa e erro, ou só ler a Wiki. Então pera aí que eu vou ensinar vocês como utilizar o sistema de Overdrive. E ele funciona mais ou menos assim. No centro temos um contador.
Ele funciona como um multiplicador para os combos e é aumentado com a quantidade de hits de cada arte utilizada. Alguns efeitos especiais são ativados cada vez que se utiliza uma arte dependendo do número desse contador, sendo eles uma extensão da duração do overdrive, dano extra e uma quantia de TP extra ganho. O contador também fica de uma certa cor, baseado em qual foi a última arte utilizada. Cada arte possui uma cor específica baseada em sua utilidade. Toda vez que uma arte de cor verde for utilizada, o overdrive é estendido por uma duração de 0.05 vezes o contador. Toda vez que uma arte de cor azul for utilizada, o overdrive é estendido por uma duração de 0.1 vezes o contador. E toda vez que uma arte roxa for utilizada, 10 vezes o contador é ganho de TP por cada golpe da arte. Além disso, a cor do contador pode ser utilizada em um combo de cores que dão uma quantidade variada de efeitos. Por motivos de brevidade, vou apenas dizer que esses efeitos podem ser dano adicional em membros, contagem em dobro, onde cada hit do golpe adiciona em 2 no contador, recuperação de HP e bônus de experiência. Assim como também dizer que a base de cada um dos combos é utilizar uma arte de suporte seguido de uma arte ofensiva ou de outra arte de suporte para ativar um desses efeitos e evitar alternar entre artes amarelas e laranjas, pois assim elas não adicionam nada no contador e não causam o dano adicional de overdrive. O resto das informações você pode encontrar na página da Wiki que eu vou postar na descrição do vídeo. Entrar em overdrive causa uma mudança total na batalha. Seu foco de repente fica completamente preso na metade de baixo da tela e não importa mais o que você esteja acertando, desde que você esteja acertando algo. Cada segundo de overdrive é importante para que você consiga o manter rodando pela maior quantidade de tempo possível. Um dos motivos pelo qual eu continuo voltando pro Xenoblade Cross é simplesmente por causa do sistema de overdrive. Ele é divertido demais, cara. Utilizar esse sistema contra vários diversos monstros para simplesmente se sentir como alguém completamente imparável é muito bom. E mesmo ele sendo um sistema complicado no começo, você consegue pegar o jeito dele com muita facilidade depois que você dá uma olhada na wiki. Você finalmente pode voar, facilitando até mesmo você completar a história principal do jogo, que é quando você ainda não chegou no nível 60, que é o nível máximo do jogo. Ah, é mesmo. O jogo tem um nível máximo. Eu devia ter mencionado isso quando eu tava falando que ele devia ser um MMO mais cedo. E depois que você já tem o seu personagem no maior nível, você tem a pergunta: como que eu posso otimizar tudo isso? E é aqui onde a gente entra em um outro aspecto que torna ele muito próximo de um MMORPG, que é a personalização de builds. Xenoblade não é uma série particularmente escassa em ter várias builds diferentes para cada um dos personagens. Xenoblade 2 que eu diga. Mas Xenoblade Cross aproxima essa questão de um jeito diferente do que os outros jogos. Há uma redução de foco no grupo para um aumento no foco do indivíduo. O foco no grupo ainda é mantido com a proeminência de Soul Voices, que eu não mencionei anteriormente, mas ainda funcionam durante as missões de multiplayer com os outros jogadores. Mas é fácil ver que o que um personagem consegue fazer sozinho é mais relevante do que o impacto dele dentro do time. Eu pessoalmente acho que essa não era a intenção dos desenvolvedores do jogo, já que as diferentes classes que cada personagem pode utilizar são voltadas para um papel mais específico, como Shield Trooper é uma classe voltada para manter agro e tancar dano, enquanto Full Metal Jaguar é mais voltado para DPS e buffs de esquiva, e Mastermind, por exemplo, é voltado para debuffs e danos elementais. A intenção é clara de ter uma equipe balanceada de membros que possam fazer os seus papéis para cumprir os objetivos. Só que não levou muito tempo até os jogadores abrirem o jogo por completo e descobrirem algumas das builds mais quebradas que existem nele. Cara, eu nem consigo te explicar o que aconteceu ali. Xenoblade Cross vai além do exagero na quantidade de variáveis que existem para se fazer uma build qualquer. Começando com a quantidade maciça de equipamentos e armas disponíveis, cada um com pequenas variações entre si, com elementos diferentes, atributos diferentes e efeitos específicos diferentes que podem ser utilizados da maneira que quiser, coisas que vão de reflexão de algum tipo de ataque específico até a multiplicação de alguns de seus atributos base. Equipamentos fornecem uma certa quantidade de proteção contra certos tipos de ataque, como é mostrado nesse canto da tela, e armas podem ter um tipo específico de ataque, com vários atributos que acompanham cada arma, como tempo reduzido de tempo entre ataques, como melhoria em artes, ou até ganhar TP ao utilizar artes. E se já não está complicado bastante até aqui,
Relaxa que ainda tem mais coisa. Com cada uma dessas peças podendo ter um espaço para colocar slots de modificação em cada uma delas, que liberam espaço para qualquer tipo de modificação que você estiver a fim de criar. Tudo dessa lista enorme de opções disponíveis. E todas elas com a possibilidade de chegar até o nível 20. Mas calma lá que ainda tem mais! Cada classe tem seus próprios bônus de ataque, além de suas próprias habilidades que podem ser aprendidas ao subir o nível de classe. Cada classe tem um nível máximo 10 e você pode escolher de toda essa árvore de classes aqui. Chegando no final de um tronco da árvore, você tem a maestria dessas armas e você pode utilizar essas armas em qualquer outra classe que você quiser. Ou seja, tendo a maestria em todas essas classes, você pode ter a combinação de armas que você quiser, em qualquer classe que você quiser, com qualquer habilidade que você quiser, e a única limitação que você tem em tudo isso são as artes que vêm atreladas com as armas que você escolheu. Que também você pode escolher qualquer uma das artes que tem nelas, já que você também tem uma quantidade limitada que você pode escolher. Agora, isso sim é o tipo de liberdade que eu gostaria de ver. Isso sim é o tipo de coisa que eu virei em um MMO. Eu nem consigo te dizer o que metade desses atributos aqui fazem para o seu personagem. Isso tudo é coisa que você teria que encontrar na Wiki, que parece que ainda está sendo constantemente atualizada. Então são altas as chances de você encontrar informações atuais para poder fazer qualquer tipo de build doida que você quiser. Algumas dessas builds são tão quebradas que alguns jogadores conseguem peitar os Tyrants 40 níveis acima do deles como se fossem nada, além deles estarem sozinhos. Quem que precisa de outros jogadores? Quem que precisa de Skells? Eu nem cheguei a mencionar sobre os Skells, porque o combate deles é menos interessante do que o normal. Mas você ainda tem a opção de personalizar os Skells da maneira que você quiser e construir eles para serem máquinas de destruição em massa que você sempre sonhou. E fazer papel de qualquer outro monstro do jogo, basicamente. Será que eu já consegui plantar essa semente na sua cabeça? De ter esse jogo disponível no seu console e poder jogar com outras pessoas o tempo todo? O único problema é que na forma como o jogo se encontra agora, alguns desses desafios se tornariam completamente triviais. Da forma como as builds são tão quebradas, até contra o Nemesis Global, que é esse evento onde o esquadrão inteiro tem que se unir pra derrotar um monstro gigante e ele tem tipo uma vida tão enorme que você teria que fazer várias vezes, ele pode ser simplesmente destruído por um grupo dedicado de 4 pessoas, com uma build detonada que nem essa. Então ele ser destruído por esse grupo diz muito sobre como teria que ter algum tipo de mudança pra balancear o jogo. Seja ou nos próprios jogadores, ou na forma como os monstros interagem com eles. E eu acho que, pra não tirar a diversão disso tudo, seria melhor a interação dos monstros do que simplesmente não fazer essas builds serem tão quebradas quanto. Xenoblade Cross é um jogo marcante em sua ambição por ser algo que nem se imaginava possível no Wii U. Um jogo desse porte nessa máquina que mal consegue ser tão boa quanto o PS3 demonstra o que possivelmente podia se fazer dadas as ferramentas certas. A maior demonstração dessa ambição está no tamanho, complexidade e variedade do mundo. Eu já falei na introdução sobre o tamanho do mapa desse jogo comparado a seus contemporâneos,
O mundo de Mira é um lugar vasto, com várias coisas escondidas em diversos cantos para que o jogador possa as encontrar. Coisas que vão de resgatar pedaços de tecnologia que foram espalhados pelo mundo com a queda da White Whale, até encontrar alguns Tyrants escondidos dentro de uma árvore no fim do mapa, no fim de uma caverna claustrofóbica ou até dentro de um vulcão durante uma tempestade de fogo. É uma vastidão tão imensa que leva uma boa quantidade de tempo apenas para conseguir acesso a todos os nódulos principais do mapa, que fornecem visão de áreas de interesse dentro de uma certa região do mapa que é todo dividido por esses hexágonos. Para completar o mapa 100%, é necessário ser forte bastante para conseguir derrotar alguns dos monstros mais fortes do jogo, além de ser observador para achar algumas áreas bem escondidas que podem ser um singelo buraco no lado de uma montanha que normalmente passaria despercebido. Isso tudo seria tão mais divertido de fazer com outros jogadores, juntar um grupo de amigos para explorar alguma área em comum que eles ainda não tenham visto. Eu sei que existe um problema técnico aqui, como que podemos pegar jogadores diferentes que podem estar em diferentes pontos da história para explorar uma área em comum. Como que definimos como ficaria o mapa de cada um deles? Olha, são perguntas pertinentes que merecem consideração. Eu consigo pensar em algumas soluções, no entanto. A mais simples seria manter o mapa para cada um dos jogadores, já que o relevo do mapa é imutável e a maior parte das coisas na qual você pode interagir também estão presentes em todos os momentos, salvo algumas coisas que podem aparecer como adicionais quando fazendo alguma quest. Isso não é um problema, já que Final Fantasy XIV funciona muito bem com áreas comuns, tendo vários tipos de jogadores de vários níveis diferentes na mesma tela. Tudo o que é necessário fazer é ter algumas variáveis locais ditando o que cada um pode ver baseado em sua própria progressão. Uma outra solução também seria criar um portal para entrar em um pedaço instanciado do mapa para exploração de uma área em comum para todos. Isso seria particularmente interessante para alguns casos específicos, como algum Tyrant especial que aparece no mapa ou alguma coisa assim, mas ele quebraria toda a fluidez do mapa de poder passar por todos os lugares nele sem passar por uma tela de carregamento, e isso seria algo ruim. O ponto é que existem opções para solucionar problemas que surgiriam caso esse jogo fosse um MMO, e os pontos positivos de ter outras pessoas explorando o mapa com você seria de conseguir tornar a experiência de exploração algo ainda mais memorável do que normalmente é. O potencial de exploração também não é apenas limitado a ter os jogadores indo a lugares em comum. Todo o conceito dos Blade é trabalhar em conjunto para atingir objetivos em comum para que a humanidade consiga atingir um ponto de estabilidade na habitação de Mira. Os Blades são divididos em várias divisões diferentes, cada uma delas com um objetivo específico, todos com um objetivo geral da assistência da humanidade. Seja através da coleta de recursos para a construção e suplementação da Nova Los Angeles, seja através do extermínio de monstros que estejam próximos à cidade, que estejam ameaçando os cidadãos dela, seja na exploração do planeta e na instalação de nódulos que auxiliam no mapeamento do planeta inteiro, ou até na mediação entre os habitantes de NLA e o cumprimento de missões para auxiliar os habitantes da cidade. No início do jogo você é dado a opção de entrar em uma dessas divisões. Claro que você tem a opção de sair delas depois e entrar em uma outra, mas a intenção é de você entrar em uma delas e ficar nela, como se fosse a sua identidade. Esse sistema todo é um incentivo muito grande para você se mostrar como um membro da Blade e conseguir levar a sua divisão até o topo da lista para que você tenha as melhores recompensas que são entregues no final da semana. Mas é simplesmente uma pena que não tem como você juntar com outros membros da sua divisão para vocês cumprirem esses objetivos. Você tem que simplesmente acreditar de que os outros membros estão se esforçando tanto quanto você para conseguir alcançar esse objetivo e trazer a sua equipe lá pro topo. E também o problema é que algumas divisões simplesmente não foram criadas iguais. Por exemplo, a divisão dos Pathfinders tem como objetivo principal a instalação dos nódulos do mapa, onde eles são utilizados em lugares específicos do planeta. Fazer isso dá uma grande quantidade de pontos, porque você está cumprindo com o objetivo principal da sua divisão e, com isso, você recebe uma quantidade aumentada de pontos comparado com o resto das coisas que você pode fazer, que dá uma quantidade normal. A razão disso é que os Blades podem fazer tudo o que eles quiserem para ajudar a humanidade. Só que, para cada membro de divisão, eles são incentivados a focar nos seus objetivos principais. Então você compara o objetivo dos Pathfinders com
sei lá, dos Curators, que é basicamente a divisão especializada em identificar e analisar as diversas coisas que eles encontram no planeta, que são representados no jogo por esses prismas que você encontra por todo lado. Então, comparando os Pathfinders, que tem uma quantidade limitada de objetivos a serem cumpridos, com outras divisões que podem continuar gerando pontos e cumprindo seus objetivos com quantidade de itens ilimitados no mapa, a gente consegue ver que tem um problema de geração de pontos em cada divisão. Enquanto isso, os prospectors fazem pontos fazendo absolutamente nada. Eu acho que essa ideia seria muito boa para implementar em um MMO. Reunir jogadores para completar tarefas em prol de um objetivo geral em comum daria para boas interações e conhecer pessoas que provavelmente pensam da mesma forma que você. Normalmente tem essa disputa entre as divisões para ver quem consegue pegar mais pontos durante um período de tempo para conseguir melhores recompensas no final. Mas também seria interessante ver uns eventos à parte que teria todas as divisões tentando cumprir um objetivo em comum e ver qual deles iria conseguir mais pontos, e recompensar de acordo com isso também. Isso é uma ideia bem similar a um MMO underground que eu joguei na época chamado Dark Eden, onde você tinha duas raças de jogadores, os vampiros e os caçadores. E eles lutavam contra si em uma arena para tentar pegar os objetivos em comum. Esses objetivos eram bônus de atributos e tudo mais que eles poderiam manter durante a semana se eles conseguissem segurar dentro do castelo deles. E com isso eles conseguiriam manter esses efeitos até a próxima vez que esse evento acontecesse. E da mesma forma como as Grand Companies em Final Fantasy XIV, ficar trocando entre as divisões poderia ter algum tipo de penalidade para o jogador, incentivando ele a se manter dentro da divisão que ele entrou e não ficar trocando muito, com algum tipo de reset no rank dele ou alguma coisa assim. Se esses sistemas fossem bem mantidos durante o ciclo de vida do jogo, a possibilidade de criar um MMORPG engajante seria muito alta. Com o tempo, eles poderiam adicionar áreas novas do planeta para exploração, já que o mapa do planeta é bem grande. Mas eu não acho que seja grande o bastante para ser um planeta inteiro. Tudo isso é basicamente um grande continente e eles poderiam criar alguma justificativa para fazer um mapa diferente. Esse, dessa vez, com uma zona de carregamento se vindo do mapa original, dizendo que, sei lá, é um sistema de transporte que leva o seu equipamento através do oceano. O ponto é que, com mais áreas sendo desenvolvidas e adicionadas ao jogo com o tempo, os trabalhos das divisões como os Pathfinders seriam ainda mais interessantes de realizar, com mapas novos sempre disponíveis a serem explorados e novos objetivos a serem cumpridos, assim como a possibilidade de expandir ainda mais o universo do jogo e os diferentes cenários que podem ser encontrados em Mira. A ideia original desse vídeo era de falar sobre como o Xenoblade Cross deveria ser portado para o Switch. E deveria. Eu simplesmente amo esse jogo. Mas por vários motivos, ele acabou não vendendo muito bem. Como eu mencionei mais cedo no vídeo, o Wii U simplesmente não vendeu bem. Na verdade, ele foi um desastre tão grande que o presidente da Nintendo na época precisou cortar o próprio salário dele pela metade. Esse fator, junto também do fato que Xenoblade ainda era uma franquia bem nicho na época, são fatores principais para o baixo número de vendas que o jogo sofreu. Mas eu não conseguia encontrar um foco na escrita sobre o que eu gostaria de falar, e muito tempo do vídeo era gasto em coisas que não precisavam ser descritas em tanto detalhe. Então, voltando pro começo e pensando novamente, eu decidi que falar sobre como Xenoblade Cross seria um MMORPG incrível foi um ótimo ponto de foco para conseguir falar sobre esse jogo que demonstra um potencial gigante, até mesmo comparado com os maiores competidores na área. Com uma entrada na série Xenoblade, ele é considerado como a ovelha negra. Sua história principal é mais fraca do que os outros jogos da série, ou até do que outros JRPGs no geral. Mas sua prioridade no desenvolvimento de um mundo completo e interconectado para a exploração do jogador e a liberdade de permitir que você tire suas próprias conclusões sobre os mistérios do universo, de forma que pessoas diferentes podem interpretá-los de formas diferentes, são um ponto incrivelmente forte para todos com um senso de exploração e curiosidade naturais. Da forma como o jogo foi lançado, um maior foco no multiplayer seria uma grande diferença para atrair mais jogadores para ele.
quem sabe, se o Takahashi mudar de ideia, ele pode melhorar esses aspectos para o próximo jogo, ou até mesmo considerar fazer o Cross 2 como a primeira tentativa da Nintendo de lançar um MMORPG. Eles só precisam perceber que os elementos estão todos presentes e que só precisam ser encaixados da melhor maneira. Sem esquecer também que a Nintendo precisa fornecer o suporte para que esse serviço seja algo duradouro. Mas considerando o suporte que ela prestou para Smash Bros. Ultimate e Splatoon, assim como o fato que os servidores de Xenoblade Cross estão ativos até hoje, é possível sonhar que um dia isso se torne realidade. Quem sabe, talvez, um dia poderemos explorar Mira juntos e encontrar o grande jogo que perdemos. Let's fight!